Olá, gente, aqui é o missionário Cleiton Santos, você está no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu quero pedir você a se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e curta também. Comente, deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo e nós estamos por aqui vendo seus comentários. No vídeo de hoje vamos falar para você sobre como ler a Bíblia toda corretamente. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes e estou lendo agora a Bíblia toda, começando novamente, para concluir a 3ª leitura completa de todo o exemplar da Bíblia Sagrada. Então, como ler a Bíblia toda corretamente? Tem irmãos que já leram a Bíblia toda de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas eles não se alegram em dizer que leram a Bíblia toda porque eles leram de qualquer jeito. E na cabeça deles eles entendem que foi a mesma coisa de não ter lido a Bíblia toda pela primeira vez, porque leram de uma forma completamente errada. Uns dizem, eu já li a Bíblia toda 2 vezes, mas como foi que você leu? Você leu de forma errada? Olha, porque tem gente que já leu a Bíblia toda, mas ele leu de um jeito tão errado que nem ele mesmo se alegra em dizer que leu a Bíblia toda, porque ele sabe que não valeu, foi feito de uma forma completamente errada. Ele não tirou nada da Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia toda 8 vezes. Um dia desse eu estava vendo um apresentador dizendo que já leu a Bíblia toda 8 vezes, e ele não é nem crente. Mas tem gente que lê, mas não tira nada dela, porque lê completamente errado. Então quero convidar você agora a assistir todo esse vídeo, e vamos para o passo a passo, onde eu quero te dar dicas de como ler a Bíblia toda corretamente. E depois que você lê ela todinha, você vai sentir a alegria de dizer, eu li a Bíblia toda. A primeira questão, o primeiro passo que eu quero te dar aqui é, leia a Bíblia com atenção. É importante ler a Bíblia com atenção. Quando se lê a Bíblia, dando atenção a todos os pontos, a todas as colocações, a todos os textos, e não apenas passar a vista na Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia desse jeito, passando apenas a vista, Começa do 1, versículo 1, 2, 3, 4, apenas passando uma vista. É importante se ler com atenção, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente quer mesmo acabar a leitura, começar e acabar. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente não vai ler com atenção. Aí a gente faz uma leitura completamente sem compromisso. E daí a gente se engana, Porque a gente vai ler a Bíblia toda e não vai tirar nada dela. O segundo passo é muito importante. Não leia apenas para cumprir metas. Olha, se você lê a Bíblia desse jeito, eu tenho uma triste notícia para te dizer. Você vai ler ela umas 10 vezes toda, mas você não vai tirar nada dela. Porque você está lendo apenas para cumprir meta. Olha, é verdade que se a gente lê 3 capítulos todo dia e 5 capítulos da Bíblia todo domingo, durante o ano todo, quando concluir o ano, você concluiu a leitura todinha da Bíblia. Mas quando eu leio a Bíblia apenas para cumprir meta, e eu não estou nem aí se eu vou entender ou não, aí eu cometo um gravíssimo erro, porque eu vou até ler toda, mas não vou entender nada. Isso acontece quando alguém abre a Bíblia e ele começa lendo, Como por exemplo, aqui o capítulo, ele está no capítulo 23 de Ezequiel. Ele não está nem aí se ele vai entender o capítulo 23 de Ezequiel, ele quer ler ele. Aí ele vai para o capítulo 24, a parábola da panela. Ele não está nem aí se ele vai entender isso aqui, ele quer ler. Ele está vexado para terminar, ele vai para o capítulo 25 e assim vai lendo. E ele pensa que estava fazendo alguma coisa, mas não está fazendo absolutamente nada, porque ele está só cumprindo uma meta. Ele amanheceu o dia, ele diz, hoje é segunda-feira, hoje eu vou ler 3 capítulos da Bíblia, amanhã eu vou ler mais 3, depois eu vou ler mais 3, e ele não está nem aí. Não faça isso, querido. Não faça isso. O terceiro ponto que eu quero destacar é leia com compromisso. O que é ler com compromisso? Tem pessoas que começam um plano de leitura, eu gosto de ler muito através daqueles planos de leitura de um ano, que a gente vai lendo e vai riscando lá, mas quando alguém lê sem compromisso, vou dar aqui um exemplo para você. A pessoa começa um plano de leitura para concluir em um ano, mas na verdade quando ela vem terminar de ler a Bíblia mesmo, já tem passado mais de 3 anos. Por quê? Porque faltou compromisso. Como, por exemplo, você leu a Bíblia hoje, você leu 3 capítulos hoje, amanhã você tem que ler mais 3 capítulos. Mas o que acontece? Amanhã você vai ter uma viagem, amanhã você vai receber uma visita, amanhã você vai visitar seus pais, e aí? Como é que vai ficar?
Se não tiver o compromisso, você vai começar a pular dias. Você vai pulando dias e vai dobrando o tempo. Então você está lendo sem compromisso. Ler com compromisso é quando você tem o tempo para ler a Bíblia. Ou chova ou faça verão. Ou que você tenha viagem para esse dia ou que você não tenha. Ou que você receba visita ou que você não receba visita. Você vai ter o seu tempo de ler a Bíblia. É desse jeito que a gente lê, com compromisso. O quarto ponto é muito interessante e você vai se identificar com isso aqui. Não pare a leitura por não compreender o texto em questão. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Nós estamos lendo aqui Gênesis capítulo 1, né? Você acabou de começar a leitura. Aí você está lendo, tudo bem, e você vai para o versículo 24. A criação dos seres viventes. Pronto. Cheguei no texto que eu não entendi. E agora? Eu estava lendo até bem, estava numa carreira até boa, né? Mas no versículo 24 eu empaquei. Então eu preciso explicar para você agora 3 grandes diferenças em relação à leitura da Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa e meditar na Bíblia é outra coisa. A palavra meditar no contexto original não tem nada a ver com leitura. Meditar no contexto original significa lembrar de algo que você viu, ouviu ou leu. Ou seja, meditar é lembrar. Ler a Bíblia é fazer uma leitura. Estudar a Bíblia, aí requer tempo. Requer dicionários, requer comentários, requer ajudas. Então, como ler a Bíblia de uma forma que a gente não venha parar a leitura e gastar semanas e semanas em um texto porque a gente achou difícil, porque a gente não entendeu? Qual é a melhor forma? Bem, eu já disse para você que ler a Bíblia é uma coisa e estudar a Bíblia é outra coisa, né? É importante todo crente ler o exemplar da Bíblia todo. Mas eu sempre leio a Bíblia com uma caneta. Como eu faço? Quando eu estou lendo a Bíblia, leio o capítulo 6, entendi, capítulo 7, entendi, capítulo 8, não entendi. O que eu faço? Eu vou parar no capítulo 8 e ficar aqui o ano todinho? Não. Eu risco o texto e coloco lá a marcação, a estudar. O que é isso? O meu tempo agora é para ler a Bíblia, não é para estudar, é para ler. Eu estou lendo e prestando atenção para entender alguma coisa. Mas quando eu encontro um texto difícil, eu não vou parar aqui não. Eu coloco a expressão a estudar e continuo. Quando eu tiver o tempo para estudar, aí é outra coisa. Eu vou voltar nos textos que eu não entendo e vou fazer um estudo sobre eles. Aí pode dar semanas, pode dar meses, eu estudando aquele texto sem parar a minha leitura anual. É assim que eu faço e tem dado muito certo. Então, se você pegasse uma Bíblia minha, você ia ver que todo lugar nela tem um texto marcado e a expressão a estudar. Ou seja, toda vez quando eu tenho um tempo, eu tiro um tempo para isso, eu vou lá nos textos que eu não entendo da Bíblia e vou estudar eles particularmente, sem interferir da minha leitura diária. A minha leitura diária continua, mas os textos que eu não entendo ficam sendo um texto à parte. O quinto passo que eu quero a quinta dica, não fique o tempo todo observando o tanto de página que ainda falta para acabar. Isso aqui é um exemplo de falta de compromisso, Você está lendo a Bíblia e você está o tempo todo. Quantas páginas faltam? Quantos livros faltam? Isso vai abalar o seu psicológico. É por isso que muita gente nunca leu a Bíblia toda. É porque abala o psicológico. Você passa uma semana todinha lendo a Bíblia, todo dia. Você lê a Bíblia. Aí você vai ver, quando você vai juntar essas páginas, não vai dar quase nada de página. Você diz, rapaz, eu gastei aqui tanto dia, tanto tempo, tanta leitura, cansaço, e eu só li esse pingo. Na linguagem nordestina, só li esse tantinho e tem o seu psicológico vai ficar abalado. Você tem que entender que você tem um ano todinho para isso. E com o passar do tempo, o número das páginas vão aumentando e você vai concluindo a Bíblia. Mas não fica o tempo todo. Falta ainda 10 capítulos, falta ainda 2 livros, falta ainda tanto. Isso vai te abalar. Não faça isso. É importante ler a Bíblia com compromisso, com atenção. Não leia para cumprir metas apenas, leia com compromisso, não pare a leitura por não compreender o texto em questão, não fique o tempo todo verificando quanto ainda falta para concluir a leitura. É assim que você lê a Bíblia corretamente. Aí quando você lê a Bíblia corretamente, desse jeito aqui, o que vai acontecer? Quando você chegar na última página da Bíblia, no último capítulo, você vai dizer com prazer, eu li a Bíblia toda. E quando eu concluí a leitura da minha Bíblia toda, eu disse com prazer, li a Bíblia toda, não para me exaltar, mas com alegria. Todo crente tem que ter alegria em dizer que leu a Bíblia toda, se ele sabe ler.
tá bom? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, mande ele para alguém, curta o nosso vídeo, tá bom? Estamos sempre por aqui trazendo algo de Deus para vocês. A paz do Senhor.